Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. E, bom, esse vídeo eu vou fazer um follow-up aí, uma sequência, né, do que eu falei do outro sobre plágio. Porque é o seguinte, eu coloquei um posicionamento, né, sobre plágio que ele é um pouco, concordo, né, um pouco diferente. Eu falei de plágio assim, em tecnologia, né, quando a gente fala dos artigos e tal, as pessoas escrevem artigos ou fazem programas e outras pessoas pegam esses programas, esses artigos e acabam dizendo que foram delas e tal, ou não dão os devidos créditos, né? E eu falei assim, né, que em geral meu posicionamento é contactar essa pessoa e tentar reverter essa situação, que eu acho que inclusive é uma maneira de que ela não faça mais, né? É uma maneira de que ela desenvolva seu próprio conteúdo e, e não tenha necessidade de copiar novamente, porque isso daí acaba sendo um tiro no pé, né? Quem faz isso acaba dando margem do autor descobrir, né, ou de outra pessoa descobrir que já leu o texto original, o artigo original, e, e acabar, sabe, perdendo a credibilidade, assim, né? Porque alguém pode inclusive tornar isso público e gerar todo um processo, como já aconteceu antes. Já fiz parte, assim, já fui envolvido em cenários onde, de fato, a pessoa fez algo, fez cópias, outras pessoas tornaram isso público, e esse cara ficou, digamos assim, em maus lençóis, né? Porque, pô, como é que ele vai dizer depois que não fez, se já fez, já tem prova? Até porque se ele mostrou um artigo ao público, mostrou um programa, um software, um negócio que foi copiado ao público, é, o público já tem, né? E uma coisa que vai para a internet, uma vez que foi, não sai mais. Então, assim, só que aí teve um comentário que eu achei interessante, né? Que o comentário é Danger Omega 1, o nome da pessoa que comentou o nick, né? E falou assim: discordo em partes. Você não dá crédito aos livros que estudou quando publica uma matéria em um blog. Acho que o conhecimento é de todos e tem que ser compartilhado. Se seu artigo foi republicado, acho até bom, pois estará atingindo mais pessoas ainda. Acredito que foi a ideia inicial quando publicou. Bom, aí tem duas maneiras de encarar isso, né? Quando ele fala assim, você não dá crédito aos livros que estudou quando publica uma matéria em um blog. E aí teve outra pessoa que acompanha a gente aí, falou assim, se caso o Fernando fez isso, mostre a eles os vídeos, ele poderia retratar e ajude. Eu acho que o autor original do comentário não falou exatamente de mim. Ele usou você assim de uma forma genérica, né? Tipo assim, você não faz isso quando faz tal coisa, não a mim. Se foi a mim, em um ponto específico, é como o Júlio falou, é só mostrar que a gente trata. Eu não lembro de ter feito nada disso, mas de qualquer forma, é, independentemente, realmente, né, quando a gente escreve algo, a gente aprendeu muitas vezes em cursos, em práticas, em livros, em muitas coisas, e a gente não dá os devidos créditos, até porque foi às vezes muito tempo atrás, né, e foi um conhecimento assim cru, né, e que depois a gente elaborou e acabou escrevendo. Né, e é muito difícil dar crédito, inclusive, por parte. Por isso que você nota no final de um livro que tem assim, referências bibliográficas. E aí tem os livros no qual um autor se baseou, né, mas não tem exatamente a parte que ele pegou e tal, não sei o quê, porque é muito difícil, né, você gerar um conteúdo 100% original, você vai estar partindo de um ponto que alguém já estudou em vários pontos. Né? Então isso não tem problema. Mas o que esse usuário comentou de discordar em partes, na realidade não é uma discordância. Né? Eu concordo com o que ele falou. Então, o objetivo de um artigo, quando a gente publica, é que ele seja lido, né, e republicado. A grande questão é dar os créditos a isso, porque parece que dar os créditos tira os créditos de você. Se você simplesmente escreveu uma coisa, né, e usou alguma referência, é só colocar essa referência lá. O conteúdo novo, o que foi agregado, o que foi desenvolvido por você, continua sendo seu. Né? Se você simplesmente pegou um texto, copiou e colou, aí se você colocar a referência, alguém for lá na referência, vai ver que você não adicionou nada. É aí que está o problema. Então, assim, colocar referência nunca é um problema para quem não está fazendo nenhuma cópia, para quem está usando como referência bibliográfica. E foi isso que eu quis dizer. Eu coloco referência quando eu tenho um conteúdo, né, que eu explico uma parte que não fui eu que desenvolvi. Né, e aí essa explicação tem uma referência,
mas ela é importante que esteja no meu conteúdo para níveis de entendimento. Por exemplo, eu fiz um artigo sobre, sei lá, rootkits em Linux, e aí eu estou explicando e tal, não sei o quê. E aí eu falo que existem outros tipos de rootkits, né, e falo os nomes dele. E aí eu coloco referências lá, de onde eu peguei essa informação. São coisas que eu nem conheço, talvez, mas tem uma referência lá, né? Quem quiser saber mais, vai lá e lê lá. Aí já é um outro autor, uma outra pessoa, né? Ou eu falo que, por exemplo, um arquivo, todo executável PE tem um campo, sei lá, time, date, stamp, né? E como referência disso, né, não sou eu que estou garantindo, não fui eu que desenvolvi isso. Como referência disso, eu coloco a documentação oficial do arquivo PE. Se o cara entrar lá, ele vai ver que o que eu falei é verdade, né? Mas isso não tira o meu crédito, né, de eu ter ido lá antes, ter lido aquilo e ter usado isso num artigo que é maior, numa coisa que é maior, né? Quanto ao conhecimento ser livre, eu concordo plenamente. Eu acho que o conhecimento não serve de nada se você ficar com ele para você. Na realidade serve, né? Algumas pessoas acreditam que mantendo isso, elas se mantêm, de repente, no emprego, se mantêm numa posição acadêmica, ou se mantêm escondendo, né, o jogo. Só que compartilhando, na realidade, a gente dá a opção das pessoas darem feedbacks e a gente aprender ainda mais, né? E quanto mais você dá, mais você recebe, sabe? É uma constante, um constante loop assim de entrega e recebimento, né? E de aprendizado. Então, assim, esconder o conhecimento, na minha humilde opinião, na realidade, atravancá-lo, assim, você, inclusive, se fechar para aprendizado novo, né? E é uma coisa um pouco ilógica, porque você pega conhecimento de vários lugares, né? Livros, internet, YouTube, vídeo, um monte de coisa. E o que você aprende dali, você esconde, sabe? Não faz muito sentido, né? O conhecimento, inclusive, eu nem acredito que ele seja de fato nosso. É um patrimônio mesmo de todo mundo, sabe? De todo mundo que está vivo. E a gente só lapida ele, né? E tem digamos assim, a função, a responsabilidade de colocá-lo numa linguagem, né, didática para a nossa realidade. Por exemplo, eu leio muita coisa, muitos livros e tal, não sei o que, em inglês e coisas assim, vou em eventos da área de segurança que são fora do Brasil e pego um monte de informação lá e lapido isso, adapto para uma realidade brasileira muitas vezes e escrevo. Então o que eu estou fazendo é tornando esse conhecimento acessível, né? E milhões de pessoas fazem isso também. Né? Não é um conhecimento que eu gerei. Às vezes tem coisa que eu gerei, eu fui atrás, fiz uma pesquisa minha. Ultimamente não tenho feito muito isso, mas no passado eu já fiz algumas coisas que eu fui lá descobrir. Mas mesmo assim, quando eu descobri, eram coisas que já estavam lá. Né? Eu não as criei. Né? Então, de qualquer forma, é muito difícil você falar assim, olha, isso aqui foi 100% eu que inventei, sabe? Eu que criei. Até, sei lá, velho, Newton, quando descobriu a aceleração da gravidade, ela já estava lá, tá ligado? Não dá para dizer que ele criou aquilo, mas dá para dizer que ele percebeu, né? E a isso cabe seu mérito. Se eu falar assim, olha, a gravidade, né, existe uma força gravitacional que puxa as coisas, né, para o centro de um corpo, papapá. Eu não posso falar que sou eu, né? Foi ele que notou isso. Então eu estou dando os devidos créditos. Então assim, eu estou adaptando, né, o conhecimento. Se eu quiser explicar isso de uma forma, fazer um vídeo no YouTube, sacou? Jogando uma bolinha de papel amassada e uma bola de gude, mostrando que elas caem ao mesmo tempo no chão, desprezando a resistência do ar, blá, blá, blá. Eu estou tornando aquilo de uma forma didática. E o crédito é meu sim, sabe, por ter feito aquilo. No entanto, a informação que eu me baseei, aí eu dou uma referência lá, né? Olha, isso aqui quem descobriu foi Newton, e blá, 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 e assim vai. Né? E isso não tem nenhum problema. Porque se a gente for também se reter a publicar somente o que a gente descobrir, pensa bem, quantas coisas você vai conseguir escrever, sacou? Né? Nessa era. Né? Tem muita informação, né, que vale muito a pena. Quem está sei lá, quem manja muito, sei lá, de matemática, por exemplo, né, e consegue pegar um contexto de um artigo sobre matemática muito avançado e transformar isso numa coisa digerível para quem não estudou tanto matemática, por exemplo, tem seu crédito, né? É um trabalho incrível. Né? E eu acho que o conhecimento é livre, sim, em contrapartida. Aliás, não em contrapartida, né? Mas adicionalmente é importante que os créditos de quem fez cada coisa seja dada, entendeu? Mas não necessariamente você vai tudo que você escrever, qualquer frase, porque você fala para você, poxa, qualquer coisa que eu fale, né? Por exemplo, eu já fiz análise aí de vírus no Linux, qualquer coisa assim.
Cara, não fui eu que inventei vírus, não fui eu que inventei ransomware, não fui eu que inventei Linux. Né? Então, assim, analisar um vírus, as ferramentas que eu usei para analisar, não foi eu que fiz nenhuma. Então, se eu fosse parar e falar assim, não, vou ter que dar crédito de tudo isso daqui, né, senão nada disso é meu, tudo seria plágio, praticamente, entendeu? Até porque, né, se você parar para analisar, a gente não cria, tem uma velha lei, né, que diz que nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, quer dizer, tudo se copia é brincadeira. Mas a gente está sempre transformando, sabe? Tem uma viagem que eu penso de vez em quando, que fala assim, uma vez eu pensei que se a gente olhar bem, no planeta Terra em si, é, a massa dele nunca é alterada. Sacou? Eu estou viajando um pouquinho, saindo um pouco da área de tecnologia, mas vocês vão entender. A massa do planeta Terra, né, nunca é alterada. Né? O que seria o peso, entre aspas. Não é bem o peso, porque o peso é uma força, né? Que leva em consideração a gravidade. No caso, a massa do planeta Terra ela não é alterada. Né? Tem alterações insignificantes de poeira cósmica, coisas que vêm do espaço e saem, mas assim, o grosso mesmo, o core da massa do planeta Terra não é alterado. Nunca, né? E nunca foi, né? E talvez nunca será, não sei. Mas o fato é que, por mais que sejam inventados computadores, carros, prédios, né, construídos estádios de futebol, hotéis de 40 mil estrelas, piscinas e seja lá o que for, tudo que está acontecendo é como se fosse uma massinha de modelar. Né? A galera pega uma coisa, remodela e inventa outra aqui. Então, assim, o peso desse edifício que eu estou aqui, a massa desse edifício que eu estou nesse momento, já existia em água e concreto, em pó, em cimento, em ferro, em outro lugar, em outro momento. Né? E isso foi só redirecionado para esse edifício que eu estou aqui agora. Então, assim, na real, a gente de fato não cria nada no mundo. Né? A gente está sempre adaptando, colocando coisas, né? Pegando, sei lá, ingredientes e formando coisas assim. Né? Não dá para dizer que o crédito de criação é nosso, mas o crédito de adaptação, o crédito de modelagem, né? Isso sim. Né? Isso sim é uma coisa bastante inspirada, né? Que as pessoas de fato têm ideias e fazem um software, fazem uma plataforma, fazem um website, fazem coisas a partir de coisas que já existem. Então, só para não confundir que eu quis fazer esse vídeo, só para não confundir assim, de que assim, a gente tem que dar crédito de tudo, 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 tudo. Tem que dar crédito do que merece dar crédito, né? De coisas se a gente baseou nosso trabalho em outros trabalhos. Se não, toda vez que eu usasse um vídeo, fizesse um vídeo mostrando a tela do Windows, eu ia botar lá créditos Microsoft. Sacou? Isso não faz muito sentido, todo mundo sabe, né, que não fui eu que fiz aquilo. E quando eu escrevo um artigo sobre, sei lá, análise de um vírus e tal, todo mundo sabe que não fui eu que fiz os vírus, nem as ferramentas que analisam os vírus, nem inventei a forma de comunicação como vírus, eu só observei. Eu fui mais um observador do que um criador de alguma coisa nova. Beleza? Então é isso, galera. E eu queria deixar um recado para quem é do Rio de Janeiro. Né? Vai ter um evento, né? Isso o pessoal me pediu para falar aqui. Eu falei, poxa, achei legal pra caramba. Tem uma biblioteca em JavaScript do Facebook chamada React, que é uma biblioteca para fazer interface de usuário e tal, em JavaScript. Eu não entendo nada disso, mas eu achei muito legal a iniciativa da galera, que eles vão fazer um meetup, né, na quinta-feira, amanhã, dia 3 de agosto de 2017. Né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem for do Rio de Janeiro, quiser dar um pulo lá e for programador e quiser aprender como é essa biblioteca, o que faz, parece ser bem interessante. Se eu estivesse na cidade, certamente eu iria. Infelizmente não vou estar, mas vale a pena quem estiver no Rio aí juntar com essa galera. Eu já vi a lista de quem vai assim pelo Facebook, tem um monte de gente que eu conheço e tal. Vai ser legal pra caramba. Então, fica a dica aí para quem for do Rio de Janeiro, dá um pulinho lá na React, conhece esse meetup aí, essa galera que está fazendo isso, chama React Rio Meetup. Vou colocar o link aqui na descrição. Fica a dica, um assunto diferente do conteúdo do vídeo, mas ainda assim, já que a gente está falando de conhecimento, a galera vai lá compartilhar conhecimento e a React não foram eles que fizeram, né? Então vai a galera estudar lá e fazer coisas a partir de algo que já foi pronto, como eu falei. Só para tirar essa dúvida da cabeça, inclusive dessas pessoas que comentaram no vídeo. Lembrando que assim, é só um posicionamento assim, que eu tomo, né, em relação a isso, mas cada um lida com as coisas da maneira que acha melhor. Né? O que acontece comigo, como eu costumo escrever artigos, que já rolaram coisas desse tipo, né? E eu consegui resolver
dessa forma. Então deixa uma dica aí de uma maneira que, no meu caso, deu certo, pode ser considerada caso aconteça com você, ou caso você esteja pensando em copiar algo de alguém, né, não precisa fazer sem dar os créditos. Se você tiver na dúvida e achar que se você der os créditos você vai perder todo o crédito do seu artigo, da sua coisa, é porque você não está fazendo o suficiente. Então talvez você precise de um outro enfoque, outras ideias. Né? Que, aliás, quem precisar de ideias, eu tenho milhares de ideias aqui que eu já tentei de problemas para serem resolvidos, né? E eu não tenho tempo de investir nelas, entendeu? Então tem assim, tem várias ideias aqui de software, de coisas de hardware, de coisas do tipo que poderiam ser, que na minha opinião poderiam existir, né? E infelizmente eu não tenho tempo hábil para poder investir nela. Então, se o teu problema for falta de ideia, manda uma linha aí que eu mando as ideias, vê o que você acha legal e tal, e a gente as elabora, né? Talvez você encontre alguma coisa legal para fazer. Mas não precisa copiar o negócio de alguém, né, e dizer que foi você, muito menos pegar alguém, um negócio gringo, traduzir e dizer que foi você. Isso não funciona. Beleza? Então é isso, galera. Curtiu, dá um like aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E lembrando, se for do Rio de Janeiro, dá um pulinho amanhã lá no Meetup da React, que vai ter uma galera lá de programação e tal, JavaScript, uma parada muito louca. Uma galera legal para trocar uma ideia lá à noite, beleza? 19 horas. Falou, galera. Um abraço. Tchau.